Homo erectus, a jornada de nossos ancestrais. No princípio, não havia fronteiras, mapas ou mesmo ideia do tempo como conhecemos hoje. Muito antes que pudéssemos reconhecer qualquer pedaço da história como nosso, as savanas da África Oriental já eram palco silencioso de uma transformação fascinante, embora lenta e discreta. Neste cenário aberto e vasto surgiu o Homo erectus, nossos ancestrais diretos que marcaram o início de uma nova etapa evolutiva, desafiando as probabilidades em uma luta constante por sobrevivência e adaptação. O surgimento de uma nova espécie, Homo erectus. Cerca de 2 milhões de anos atrás, o gênero Homo já havia surgido, representado por espécies anteriores, como Homo habilis. Mas o Homo erectus surgiu como algo distinto, inovador e surpreendente. Dotado de uma postura bípede plenamente desenvolvida, seu corpo era capaz de atravessar grandes distâncias, cobrir terrenos irregulares com relativa facilidade e até mesmo sustentar corridas prolongadas, habilidades cruciais para buscar alimentos ou escapar de predadores. Postura bípede, plenamente desenvolvida, permitindo atravessar grandes distâncias. Terrenos irregulares, capacidade de cobrir com relativa facilidade. Corridas prolongadas, habilidade de sustentar, crucial para a busca de alimentos e fuga de predadores. Primeiras descobertas arqueológicas. As primeiras pistas dessa espécie enigmática emergiram das entranhas da Terra em locais hoje famosos pela arqueologia paleoantropológica ou Vai-Gog, no atual território da Tanzânia, e o Lago Turkana, no Quênia. Ali, entre camadas geológicas preservadas como páginas de um livro antigo, fósseis revelaram detalhes impressionantes sobre esses indivíduos que atravessavam savanas e bosques, levando consigo ferramentas rudimentares e medos universais, como a fome, o frio e o perigo iminente. Ambiente e adaptação. Para compreendermos melhor a importância do Homo erectus, precisamos entender seu ambiente. Naquela época, o clima oscilava intensamente entre períodos de seca e chuvas torrenciais, desafiando continuamente a capacidade de adaptação. Em um ano, florestas podiam prosperar em abundância. No ano seguinte, a seca reduzia tudo a um horizonte desolado. Esses ciclos de mudanças rápidas forçaram uma resposta evolutiva extraordinária, a habilidade de aprender, inovar e criar soluções novas diante do inesperado. Evolução tecnológica. Enquanto Homo habilis ainda utilizava instrumentos simples de pedra lascada, os indivíduos de Homo erectus aperfeiçoavam essas técnicas, dando origem a ferramentas mais sofisticadas, como machados de mão bifaciais, conhecidos como ferramentas acheulenses. Ferramentas simples, utilizadas pelo Homo habilis, pedras rudimentares lascadas. Ferramentas acheulenses, machado de mão bifaciais, mais sofisticados e versáteis. Versatilidade, capazes de cortar, perfurar, raspar e moldar madeira e osso. Eram utensílios capazes não apenas de cortar e perfurar, mas também de raspar e moldar madeira e osso. Essa versatilidade foi revolucionária, permitindo ao Homo erectus explorar alimentos mais diversificados e eficazmente transformar carcaças de grandes animais em recursos nutritivos, ampliando significativamente suas chances de sobrevivência, mas não estavam sozinhos. Coexistência com outras espécies. Durante centenas de milhares de anos, coexistiram com outros hominídeos, como australopitecos robustos e mesmo o já mencionado Homo habilis, em um complexo jogo evolutivo onde interações sociais, conflitos por recursos, eram inevitáveis. Não sabemos com exatidão como eram essas relações, se pacíficas, hostis ou indiferentes, mas sabemos que o encontro entre espécies diferentes sempre implicava desafios e aprendizado. Migrações impressionantes. África Oriental. Origem do Homo erectus há cerca de 2 milhões de anos. Oriente Médio. Expansão para novas regiões em busca de recursos. Ásia. Alcançando territórios da China e Indonésia. Java. Chegada a cerca de 1,8 milhão de anos. Há evidências claras de migrações relativamente rápidas e impressionantes do Homo erectus, deixando as planícies africanas e alcançando áreas tão distantes quanto a Ásia, passando pelo Oriente Médio e avançando profundamente em territórios, hoje ocupados por China e Indonésia. Esses movimentos migratórios não eram casuais. Foram impulsionados por necessidades vitais, como busca de alimentos, novos recursos ou fuga de ambientes instáveis. Um exemplo notável dessa expansão ocorreu há cerca de 1,8 milhão de anos, quando grupos de Homo erectus alcançaram a ilha de Java,
na Indonésia atual. O Homem de Pequim. Nas décadas seguintes, novas descobertas, especialmente na China, consolidaram a presença do Homo erectus em territórios distantes da África. O Homem de Pequim, com seus mais de 200 fósseis encontrados na caverna de Zhoukoudian, tornou-se símbolo da amplitude dessa expansão humana primitiva. Uma coisa é clara: o Homo erectus foi a primeira espécie humana a demonstrar coragem e capacidade suficientes para enfrentar o desconhecido, além das fronteiras naturais. A arquitetura da sobrevivência. Enquanto nossos pés trilhavam caminhos desconhecidos, nossas mãos buscavam incessantemente criar soluções. Ferramentas moldadas pela necessidade diária, cada vez mais complexas e precisas, tornaram-se espelho de uma inteligência em contínua expansão. A história do Homo erectus, portanto, também é a história de uma mente que aprendeu a transformar pedra, madeira e fogo em recursos fundamentais para a vida. Ao contrário de seus antecessores, cujos instrumentos eram basicamente pedras rudimentares lascadas para obter arestas cortantes, os Homo erectus desenvolveram uma nova tradição tecnológica, conhecida hoje como aculense. Esses utensílios, com formatos simétricos, elegantes e cuidadosamente trabalhados, são exemplos notáveis de como nossa espécie aprimorou técnicas anteriores, criando instrumentos que não eram apenas úteis, mas também revelavam uma preocupação crescente com estética e funcionalidade. Técnicas de fabricação de ferramentas. Achados de mãos bifaciais, por exemplo, eram moldados pacientemente com golpes certeiros, lascando a pedra até que se obtivesse uma lâmina uniforme e simétrica. A pedra era examinada criteriosamente antes mesmo de ser modificada, indicando um conhecimento profundo das propriedades do material e das técnicas para manipulá-lo. Mas a inovação tecnológica não parou apenas no domínio da pedra. Vestígios arqueológicos indicam que eles utilizavam também instrumentos de madeira e ossos, embora estes sejam mais difíceis de serem encontrados por causa da decomposição natural. Ainda assim, fragmentos conservados em sítios raros sugerem que lanças de madeira eram ferramentas essenciais na caça de pequenos e grandes animais. Técnicas de caça e defesa. A capacidade de lançar essas lanças à distância foi provavelmente fundamental para o sucesso nas caçadas, se na defesa contra predadores e grupos rivais. Caça com lanças. Fundamental para o sucesso nas caçadas de grandes animais. Defesa coletiva. Proteção contra predadores e grupos rivais. A Revolução do Fogo. Entre as maiores revoluções técnicas associadas ao Homo erectus está o domínio progressivo do fogo. Embora os primeiros usos do fogo possam ter ocorrido de forma ocasional e não intencional, como incêndios naturais causados por tempestades e raios, há cerca de 1 milhão de anos, nossos ancestrais começaram a compreender como mantê-lo e manipulá-lo. Calor e proteção. O fogo proporcionava calor durante as noites frias e proteção contra predadores. Transformação alimentar. Permitia cozinhar alimentos antes difíceis ou impossíveis de digerir. Nutrição aprimorada. Refeições mais nutritivas e mais fáceis de digerir, economizando energia. A partir desse momento, a humanidade começou uma nova etapa. O fogo proporcionava calor durante as noites frias e proteção contra predadores. Ele também transformava profundamente a alimentação, permitindo cozinhar alimentos que antes eram difíceis ou impossíveis de digerir. Essa transição para alimentos cozidos teve implicações profundas. Impacto da alimentação cozida. Ao cozinhar carnes e vegetais, as refeições se tornavam mais nutritivas e mais fáceis de digerir, economizando energia que poderia ser redirecionada para outras atividades. Essa mudança na dieta pode ter influenciado diretamente o crescimento do cérebro, impulsionando uma maior capacidade cognitiva e uma vida social cada vez mais elaborada e complexa. Ao mesmo tempo, é importante perceber que essas inovações técnicas tinham consequências sociais profundas. Criar ferramentas eficientes ou manter o fogo aceso exigia cooperação, comunicação e planejamento conjunto. Isso significa que o Homo erectus desenvolveu gradualmente habilidades sociais sofisticadas para manter essa rede de conhecimento. Comportamento simbólico e arte primitiva. Esses indivíduos precisavam confiar uns nos outros, dividir responsabilidade e transmitir informações cruciais entre gerações. No coração desses avanços emergem também os primeiros indícios de comportamento simbólico. Em diversos sítios arqueológicos foram encontrados pequenos pedaços de rocha pigmentada,
como o creio, utilizados provavelmente para pintar objetos ou o próprio corpo. Ainda que não haja consenso absoluto sobre seu significado, essas práticas indicam que o Homo erectus já era capaz de pensamento abstrato, criando símbolos possivelmente ligados a rituais ou à própria identidade do grupo. Também encontramos exemplos raros, porém impactantes, daquilo que hoje chamamos de arte primitiva. Um exemplo marcante foi a descoberta de uma concha fossilizada em Java, na qual estão gravadas linhas geométricas complexas produzidas por mãos humanas há cerca de 500 mil de anos. Essa peça única sugere que nossos ancestrais eram capazes não apenas de apreciar a beleza e simetria das formas, mas também de criar marcas que talvez representassem algo além do utilitário, quem sabe um início de expressão estética ou mesmo ritualística. Máquina humana em construção. Ainda assim, por mais extraordinárias que sejam essas evidências, precisamos lembrar que o Homo erectus não pensava em termos de inovação, como nós compreendemos hoje. Eles simplesmente viviam suas vidas resolvendo problemas cotidianos, enfrentando desafios que surgiam diariamente. Máquina humana em construção. À medida que moldávamos as ferramentas ao nosso redor, também éramos moldados pela natureza. As mudanças ambientais não apenas impulsionaram nossa criatividade tecnológica, mas também transformaram profundamente nossa anatomia, dieta e maneira de viver. Durante centenas de milhares de anos, o corpo do Homo erectus passou por adaptações surpreendentes, esculpido pela seleção natural, em uma forma mais resistente e versátil, pronta para enfrentar desafios ambientais extremos. Desenvolvimento cerebral. Crescimento significativo, alcançando 2/3 do tamanho atual. Esqueleto adaptado. Postura ereta e pernas alongadas para longas distâncias. Dieta enriquecida. Inclusão de mais proteínas, gorduras animais. Alimentos cozidos. Facilitando digestão e liberando energia para o cérebro. Transformações anatômicas. Desde os primeiros fósseis descobertos, ficou claro que o corpo do Homo erectus refletia uma nova fase da evolução humana. Seu esqueleto era notavelmente semelhante ao nosso, com uma postura ereta e equilibrada que permitia deslocamentos longos e eficientes. Com pernas alongadas, ossos robustos e pés estruturados para suportar longas jornadas, esse hominídeo podia percorrer grandes distâncias diariamente, migrando conforme as estações ou em busca de alimentos. Mas talvez a transformação anatômica mais fascinante tenha ocorrido dentro do próprio crânio. Ao longo de um período relativamente curto, o cérebro do Homo erectus cresceu significativamente, chegando a alcançar volumes próximos a 2/3 do tamanho de nossos cérebros atuais. Esse crescimento cerebral não era apenas físico, implicava também um aumento de capacidades cognitivas fundamentais, como memória, linguagem rudimentar e planejamento. Evolução da dieta e adaptações físicas. Dieta em evolução. O desenvolvimento cerebral exigiu uma dieta mais rica e energética, criando um círculo virtuoso entre nutrição e inteligência. A dieta do Homo erectus evoluiu paralelamente à sua anatomia. Embora os primeiros representantes da espécie dependessem principalmente de plantas, frutas e insetos, gradualmente passaram a incluir grandes quantidades de carne em suas refeições, obtidas tanto através da caça quanto da atividade de carniceiro oportunista. O consumo regular de proteínas e gorduras animais forneceu energia extra necessária para sustentar o desenvolvimento cerebral e alimentar um corpo mais robusto. Cozinhar alimentos facilitou a digestão, tornando proteínas e nutrientes mais acessíveis e reduzindo significativamente o gasto energético do organismo. Adaptações físicas. Estudos recentes sugerem que essa mudança alimentar proporcionada pela comida cozida permitiu que nossos ancestrais dedicassem menos tempo à alimentação e mais tempo a atividades sociais, aprendizado e exploração do ambiente ao redor. Essas mudanças dietéticas influenciaram diretamente nossa anatomia facial e dentária. O Homo erectus tinha uma mandíbula forte, porém menor do que seus ancestrais, com dentes adaptados a uma dieta que, graças ao uso de ferramentas e fogo, já não exigia tanto esforço mastigatório. Essa redução progressiva na força necessária para mastigar alimentos resultou em músculos faciais menores e um rosto mais achatado, aproximando sua fisionomia da que reconhecemos hoje como humana. Adaptações corporais e ambientais. Perda de pelos corporais. Outro traço anatômico marcante foi a perda gradual de pelos corporais, associada à adaptação para ambientes quentes e ensolarados.
Ao perder a camada densa de pelos, nossa espécie passou a regular melhor a temperatura corporal por meio da transpiração, essencial para sustentar atividades prolongadas sob o sol intenso das savanas africanas. Desenvolvimento da pele. A exposição constante ao sol levou ao desenvolvimento da pele mais escura, rica em melanina, protegendo contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta. Mas essas transformações anatomicas também impuseram limitações. Uma pele exposta, sem a proteção natural dos pelos, tornava nossos ancestrais vulneráveis a temperaturas baixas durante a noite ou em climas mais frios. Vestuário primitivo. Isso provavelmente impulsionou o desenvolvimento das primeiras formas de vestuário rudimentar feitas de peles de animais, essencial para enfrentar as mudanças climáticas que encontravam ao longo das rotas migratórias. Além disso, a capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes ambientes tornou-se uma característica distintiva do Homo erectus. Ao expandirem seus territórios pela Ásia e Europa, nossos ancestrais enfrentaram habitats totalmente novos, exigindo ajustes rápidos em sua dieta e comportamento. Vestígios arqueológicos sugerem uma flexibilidade alimentar impressionante. A ordem invisível do grupo. Na Ásia, incorporaram frutos do mar e tubérculos resistentes. Na Europa, enfrentaram grandes mamíferos em invernos rigorosos. Outro elemento-chave nessa adaptação corporal foi a resistência física excepcional do Homo erectus. Sua estrutura muscular magra, adaptada a esforços prolongados, permitia não só percorrer grandes distâncias, mas também correr durante horas em perseguições a presas, utilizando uma técnica conhecida hoje como caça por persistência, estratégia que sobrevive ainda entre caçadores tradicionais da África moderna. Essa versatilidade alimentar e comportamental foi um fator crucial para sua sobrevivência durante mais de 1 milhão de anos. No âmago da luta diária pela sobrevivência, escondia-se outra história silenciosa, talvez ainda mais significativa que as inovações tecnológicas ou transformações anatômicas. Era uma história sobre emoções, conexões e relações sociais complexas que estruturavam a vida diária desses indivíduos. Mesmo em um ambiente hostil e desafiador, o Homo erectus desenvolveu formas sofisticadas de convívio, revelando que desde os tempos mais antigos, nosso maior recurso sempre foi o outro. Legado genético e cultural. Fragmentos genéticos. Por quase 2 milhões de anos, o Homo erectus atravessou continentes, enfrentou desafios climáticos extremos e construiu sociedades complexas, deixando-nos um legado silencioso, porém profundo, cujos ecos ainda reverberam em nossa identidade genética e cultural. Legado genético. Fragmentos do código genético do Homo erectus persistem em nossas células, lembrando silenciosamente nossa conexão direta com esses ancestrais antigos. Legado tecnológico. As ferramentas axiolenses mudaram profundamente a maneira como futuros humanos pensariam sobre criação e inovação. Legado cultural. O controle do fogo abriu novos horizontes na alimentação e sobrevivência, enquanto suas práticas sociais sofisticadas estabeleceram padrões para a vida comunitária. Ao percebermos o quanto compartilhamos com esses ancestrais aparentemente tão distantes, percebemos que nossa humanidade não é um ponto final, mas uma continuidade profunda e infinita.